Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Quero compartilhar com vocês algo que Jesus falou fortemente no meu coração ontem à noite. Já tinha falado comigo há alguns dias atrás. É sobre quando Jesus acalma a tempestade. Esse fato ele é narrado nos 3 evangélicos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler em Mateus, vou ler a passagem aqui, depois vocês leem em casa aí, Mateus 8, 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma em que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos encontrar essa narrativa também em Marcos 4, 35 ao 41 e Lucas 8, 22 ao 25. Então, irmãos, o que me chamou muita atenção nesse texto foi que ali Jesus e os seus discípulos estavam passando para outra margem do mar. Eles estavam indo para Decápolis. E lá que eles curaram o endemoniado. Jesus curou o endemoniado. O que me chama a atenção é que aqui a narrativa fala que Jesus estava dormindo. Jesus dormia. Jesus estava adormecido. Jesus vinha de um dia que ele tinha curado, libertado, curado enfermos, e aí ele dormia. Imagino eu que ele estaria cansado. Como homem, ele estaria cansado. Só que aqui, amados, os discípulos, eles já andavam com Jesus. Então, eles deveriam conhecer Jesus. Vejam bem, a tempestade abateu sobre o mar. O mar da Galileia, eu li que ele tem mais ou menos 14 quilômetros de largura e 21 de comprimento. E acontece um choque térmico e essas tempestades repentinas e violentas formam. O mar da Galileia, as águas são calmas normalmente, mas quando acontece uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas. Isso acontece porque o lago é cercado por montanhas e aí abaixo mais ou menos 200 metros do nível do mar. E isso acontece com um acúmulo de ar quente na superfície do lago, então forma essas grandes tempestades. O que me chama a atenção é que aqui os discípulos eles já eram experientes, porque eles eram pescadores. Então eles já deveriam conhecer mais ou menos como que era ali aquele lago. Só que aqui fala que eles acordam Jesus clamando: Jesus, vamos morrer, salva-nos, vamos morrer. Aqui é uma afirmativa, os discípulos afirmaram: Jesus, eu imagino com minhas palavras que eles falaram assim: Jesus, acorda aí que a gente vai morrer. Essa tempestade eu nunca vi, pela minha experiência que eu tenho aqui de pescador, uma tempestade dessa eu nunca presenciei não. Então acorda aí que a gente vai morrer. Só que, queridos, trazendo para os dias de hoje, será que a nossa súplica ao Senhor tem sido da mesma forma que os discípulos fizeram aqui, naquele dia? Senhor, eu não vou aguentar essa luta. Senhor, eu não vou aguentar passar por esse deserto. Senhor, eu não vou aguentar essa tempestade. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não vou aguentar.
Irmãos, eu te convido a não cometer o mesmo erro que os discípulos cometeram. Mude a sua oração. Faça uma oração assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode e os seus sonhos para minha vida não serão frustrados. Podem vir levantar as tempestades, porque eu sei que o Senhor está no meu barco. E com o Senhor no meu barco, o Senhor tem o controle de tudo. Irmãos, Jesus estava dormindo, mas ele não perdeu o controle. Jesus estava dormindo, mas ele não estava desesperado como os discípulos. E os discípulos nem deveriam estar desesperados desse jeito, porque eles tinham que conhecer Jesus. Eles já vinham de uma caminhada e já conhecia Jesus o bastante. Sabia que ele fazia milagre, o que ele vinha fazendo. Mas aqui os discípulos precisavam conhecer mais Jesus. Onde que eu concluí isso? Quando os discípulos falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Jesus. O Jesus que curou, o Jesus que libertou, que tomou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas doenças. Esse Jesus, irmãos, eu quero te convidar a conhecer o Jesus do milagre, o que ele pode fazer na sua vida e que ele pode sim acalmar a tempestade, qualquer tempestade da sua vida. Quem é qualquer tempestade da sua vida diante da grandeza e soberania de Jesus? Aqui os discípulos estavam desesperados, eles tinham certeza que eles iam morrer. Mas imagina, com Jesus no barco, ixi, ó, eu tava até... Tudo é dele. Eu acho que eu acordaria ele assim: Senhor, então, tá acontecendo uma grande tempestade aqui. Acalma ela. Irmãos, eu te convido a exercer a sua fé em Cristo. Aqui os discípulos, Jesus falou com eles assim: homens de pequena fé. Imagina nós sermos chamados assim, homens de pequena fé. Você não está acreditando que eu estou guardando a sua casa, a sua família, o seu trabalho diante dessa tempestade? Não. Então você não me conhece. Então você não me conhece. Não sabe quem eu sou. Não sabe o que eu já fiz na sua vida até hoje. Então eu quero deixar essa palavra aqui com vocês essa noite, para que possamos mudar a nossa oração e que possamos conhecer verdadeiramente quem é esse Jesus, o que ele fez, o que ele tem para fazer, porque a Bíblia diz que os sonhos dele são muito maiores que os nossos. A Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, se você crer, você vai receber. Então é com você. Exercite e use a sua fé em Cristo, para que ele possa fazer muito mais na sua vida do que você pensa. Não seja como os discípulos que andavam com Jesus, mas não conheciam ele verdadeiramente, porque se eles conhecessem, eles iam saber que esse Jesus acalmaria aquela tempestade, mas eles não conheciam o suficiente. Então eu te convido a conhecer Jesus. Nos dias que estamos vivendo hoje, queridos, estamos no meio de uma tempestade. É só ele que pode acalmar essa tempestade. E eu tenho certeza que ele está nesse barco e está no controle. Vamos exercitar a nossa fé juntos para clamar ele e não dizer: Jesus, vou morrer. Não. Dizer: Jesus, o Senhor tem o controle de tudo. Todas as coisas estão em tuas mãos e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Queridos, aqui eu aposto, os discípulos, eles aprenderam nessa tempestade. Talvez não, eles precisaram passar por isso para exercitar a sua fé
e ver que o Jesus era muito mais aqueles que curavam só o que estava ao redor, não. Ele estava ali no barco e também acalmou a tempestade daqueles discípulos. Eles só não viam em outros Jesus curando outros, mas eles viram ali o que Jesus fez para eles, acalmou aquela tempestade. Então que você possa crer em nome de Jesus, que Jesus vai acalmar essa tempestade e que você busque, mas busque de verdade conhecer de verdade quem é esse Jesus que pode mudar a sua vida e a sua história. Deus abençoe e tenha uma boa noite.